Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira. Sextou, galera, vamos falar sobre o nosso querido e amado Botafogo de Futebol e Regatas. Nesse dia de hoje, aqui em Volta Redonda, o dia tá mais ou menos, como diria o poderoso Castro. Nossa, agora puxei lá atrás do Pânico. Vamos falar sobre o nosso Alvinegro. E primeira informação é em relação ao Eduardo. O jogador deve ficar um bom tempo afastado. O Botafogo não divulgou oficialmente qual lesão que ele teve e quanto tempo ele ficará de fora. Mas a tendência é que o volante fique pelo menos 3 meses ausente de uma partida do Botafogo, isso segundo o portal GE. E talvez ele tenha que passar por uma cirurgia no músculo, algo semelhante ao que houve em 2022, quando ele tem uma lesão séria. Só volta, no caso, na temporada passada, ele perde boa parte do Campeonato Carioca, retorna no início do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Eduardo tem esses problemas físicos e é algo que com certeza está sendo colocado na balança, né, para uma renovação com camisa 33. Você tem as questões físicas e também o alto salário que ele tem. Dentro de campo, o Eduardo resolve. Estava bem antes dele ter tido a lesão, foi importante em jogos do Botafogo com gols ou assistências. Tem uma qualidade técnica muito boa, é um jogador acima da média, mas no meu entendimento, esta parte física vai pesar muito na renovação e com certeza é algo que o Botafogo está analisando. Eu não acredito que o Botafogo renove com o Eduardo devido ao custo-benefício. Claro, se ele tiver ali uma diminuição salarial, de repente coloca alguma cláusula, né, de desempenho para você ter um aumento salarial, aí talvez possa acontecer uma renovação. Mas nos termos atuais, com o salário atual, com o que o Botafogo gasta com ele, não tem como você renovar com o Eduardo, ainda mais que é um atleta que tem sérios problemas físicos. Pelo menos eu enxergo assim, não sei vocês, falem aqui embaixo. Também fica aqui uma dica da GoCase, que é parceira do canal do TF. Tô colocando aqui na tela vários itens que a GoCase tem em seu site. Tem promoção, utilizando o meu cupom canal do TF, você tem até 5% de desconto em vários itens, capinhas de celular, garrafinhas, carregadores portáteis. Você tem vários itens bem bacanas da GoCase. O link tá aqui, tanto no primeiro comentário e na descrição. Vocês entrando, terão ali todos esses itens do nosso glorioso cupom de desconto em relação às capinhas. Comprando 2, ganha mais 2. Entrem agora na GoCase, link no primeiro comentário e também na nossa descrição. Ontem saiu o adversário do Botafogo pela Copa do Brasil, que será a equipe do Bahia. Todos nós botafoguenses sabemos. Mas aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês a nossa sequência de jogos. Ainda não estão definidos os dias e horários dos 2 jogos contra o tricolor baiano. Nós sabemos que a data base para um será no dia 31, uma quarta-feira, e a data base para o outro será no dia 7, também uma quarta-feira. Serão em 2 semanas consecutivas as partidas pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas você, analisando aqui o que o Botafogo terá no intervalo de pelo menos 30 dias, nós teremos, a partir do jogo contra o São Paulo, 10 jogos em 30 dias. 10 jogos. E dentro desses 10 jogos, o Botafogo terá partidas decisivas pela Copa do Brasil, uma fase sendo jogada, e uma fase sendo jogada pela Copa Libertadores da América. E no Campeonato Brasileiro, 6 rodadas sendo disputadas. Se nós acrescentarmos o jogo de amanhã contra o Internacional, serão 21 pontos em disputa, num prazo ali de 35 dias. E se a gente para analisar, a temporada do Botafogo pode ser meio que definida até o dia 25 de agosto. Por que eu estou falando isso? E ao mesmo tempo, o nosso elenco ser muito testado. Se as contratações, elas realmente surtirem efeito, nós passaremos bem pelo que está acontecendo. Primeiramente, nesses 7 jogos do Campeonato Brasileiro, nesses 21 pontos em disputa, o Botafogo tem que manter uma média de aproveitamento parecida com aquela que nós temos hoje, de 60%, 70%, para a gente continuar brigando pelo título brasileiro. Não tem como a gente ter um aproveitamento menor do que esse. Lembrando que
dentre todos esses adversários, nós pegaremos muitos adversários que estão na parte de cima da tabela. São Paulo, Cruzeiro, Bahia e Flamengo. Pegaremos todos esses adversários. Pela Copa do Brasil, teremos o Bahia, que é um time que está no G6 do Campeonato Brasileiro. Não será fácil. Na Libertadores, pegaremos o Palmeiras, que hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Nós teremos jogos fora de casa contra adversários que costumam criar dificuldades jogando em seus domínios. Atlético Goianiense e Juventude. Então o Botafogo não terá uma vida fácil nesses 30 dias. E muitos torcedores, eles não entendem. Precisaremos rodar o elenco. Aí eu vou até tirar aqui essa imagem para colocar meu rostinho de novo. Ah, TF, pra que rodar? Não tem que poupar ninguém. Vocês viram o desempenho do Botafogo contra o Palmeiras? Lembrou um pouco o desempenho que a gente teve contra o Fluminense? Lembrou, né? O que nós tivemos de similaridades entre essas duas partidas em que o Botafogo foi intenso o jogo todo, disputando, ganhando dividida, criando, jogando uma baita de uma partida? Eu quase falei um palavrão aqui. Porque nós tivemos uma semana entre partidas. E quando você tem uma semana entre partidas, você descansa. Com certeza, amanhã contra o Internacional, o Botafogo ainda terá boas pernas. Porque é como o técnico Arthur Jorge disse há um tempo. Jogadores se acostumam, às vezes, a jogar em quarta, domingo, mas não sempre. Vocês olharam aqui, voltando a tela para vocês. Teremos jogos 2 vezes por semana nesse período todo. Os jogadores muito provavelmente não terão folgas. Jogarão aí todas essas partidas sem nenhuma folga. Mentalmente é pesado, fisicamente é pesado. Então o elenco, em alguns jogos, o técnico Arthur Jorge terá que rodar. Não tem como, fisicamente, tecnicamente, mentalmente, todos os jogadores aguentarem partida. Lembra que eu falei sobre o Campeonato Brasileiro? Serão 21 pontos em disputa, pegando até mesmo a partir do jogo contra o Inter. Em alguns jogos aqui, por exemplo, talvez contra o Atlético Goianiense, o Botafogo tenha que poupar alguns jogadores, visando a partida de volta pela Copa do Brasil, porque contra o Cruzeiro, o jogo será no Newton Santos, em um sábado, às 21h30. Contra o Bahia, ainda não tem uma data base. Vamos colocar se for na quarta-feira. Aí dá pro Botafogo jogar com o time titular aqui e com o time titular contra o Bahia. Já contra o Atlético Goianiense, que esse jogo acontecerá no dia 4, que é um sábado, se eu não me engano, que é um domingo, perdão, talvez você poupe algumas peças, rode o elenco, visando essa partida contra o Bahia pela Copa do Brasil, segundo jogo lá em Salvador, no péssimo gramado, criticado até mesmo pelo Rogério Ceni, lá da Fonte Nova. Jogo de mata-mata, jogo decisivo, dependendo de quanto for. Ah, se o Botafogo ganhar de 5-0, aí dá pra você controlar o segundo jogo, né? Pensar no Campeonato Brasileiro e coloca um time ali poupando algumas peças, não todo mundo, claro, o é dinâmico, mas você consegue planejar o segundo jogo contra a equipe do Bahia na Fonte Nova. Beleza. Só se acontecer algo assim surpreendente na primeira partida. Aí vem o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, jogo em Caxias do Sul. Essa partida aqui, eu colocaria um time totalmente alternativo. Vou ser xingado por estar falando sobre isso, porque alguns torcedores não entendem que não dá fisicamente, é impossível o jogador jogar todas as partidas com a intensidade que o futebol tem. Não tem como, é impossível. O time vai jogar mal, porque certamente aqui o Palmeiras também terá um jogo difícil. Se não me engano, é contra o Flamengo. E você talvez tenha uma possibilidade de ter um jogo que dê pra você poupar respeitando o Juventude, e seu rival vai ter que colocar força máxima contra um adversário que eles consideram diretos, também como a gente considera, na briga pelo título brasileiro. Contra o Palmeiras, time titular. Contra o Flamengo, colocar os jogadores nas melhores condições. Contra o Palmeiras lá no Allianz, você colocar os jogadores com as melhores condições, o time titular absoluto. E nessa partida contra o Bahia, aí você já tenta entender o que você terá em relação aos atletas. Será fundamental o Botafogo rodar seu elenco. Agora a gente tem que ter ali todos os jogadores que foram contratados jogando. Lembrando que se a Argentina chegar até a final dos Jogos Olímpicos, o Almada poderá atuar apenas contra a equipe do Palmeiras, o primeiro jogo no estádio Newton Santos. A partir dali você terá Almada. Se a Argentina for eliminada, a Argentina fará seu último jogo no dia 30, que é uma terça-feira, contra a Ucrânia. O primeiro jogo seria no dia 31, então se a Argentina rodar na primeira fase, o Almada não jogaria a primeira partida nas oitavas da Copa do Brasil, mas poderia jogar talvez até mesmo contra o Atlético Goianiense ou o segundo jogo lá em Salvador contra o Bahia. Então, meus amigos, é a hora do elenco ser testado, do bom elenco que a gente tem, é hora de controlar minutos para a gente não ter outras perdas, que é importante o elenco ser
forte. E as contratações que o Botafogo tem, algumas estão em fase final. É importante que o Botafogo acelere para ter mais peças para o Arthur Jorge poder trocar jogadores e o time não sentir. O nosso elenco é bom pra cacete, né? Então dá pra gente passar por essa sequência. E bem, classificados para as quartas da Copa do Brasil, quartas da Libertadores e, se Deus quiser, ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. Se a gente não estiver na liderança do Brasileiro, que a gente esteja bem ali, né? 1 ponto atrás do líder, 2 pontos atrás do líder, empatados com o líder. A gente tem que sair bem dessa sequência insana de jogos que nós teremos. Beijo, tchau, tchau. Fui, comentem aqui o que vocês acharam desses temas. Fiquem com Deus. Mais 2 vídeos, assistam o Giro de Notícias especialmente, porque eu fiz o meu coração alvinegro aflorado. Valeu, fui, tamo junto.